Olá, amigo. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia aqui para aprendermos mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Hoje vamos aprender a lição de número 9. Quem acompanha conosco da revista da CPAD, das Casas Publicadoras das Assembleias de Deus. E hoje temos o tema, o mistério da unidade revelado. E eu tenho certeza que você vai ser fortalecido com esta palavra. Comigo aqui hoje, novamente aqui nos estúdios, nosso pastor Paulo, prezado pastor Paulo, e a missionária Ana Paula. E que Deus possa usá-la, você grandemente, mais uma vez, missionária. Deus abençoe. Já pode estar na liberdade de conduzir aí esse trabalho. Olá para todos vocês que estão nos assistindo. A lição de hoje, o mistério da unidade revelado. Então nós vamos ler o versículo-chave em Efésios, capítulo 3, versículo 6. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O que nós vamos aprender hoje? Nós vimos em aulas passadas que o mistério que foi revelado no Novo Testamento é a união dos judeus com os gentios que formou a igreja. Este é o mistério revelado. Hoje nós vamos falar, esta assembleia, esta igreja, esse conjunto de fiéis, eles não são simplesmente uma somatória de pessoas, um ajuntamento de pessoas, mas essa diversidade de povos que agora estão congregados em Cristo forma uma unidade. E o que nós vamos ver hoje? Como que Paulo, o que ele vai usar como alegoria para explicar esta unidade? E nós vamos ver que ele usa a ilustração do corpo. É a partir daí que nós entendemos esta unidade que foi muito desejada por Cristo. Olha a oração que Jesus faz em prol da unidade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele já está falando, não oro apenas pelos judeus, pelos meus discípulos, mas também para os gentios que vão fazer parte, para a igreja. Ele já está orando aqui pela igreja. Para que todos sejam um, ó, o desejo ardente de Cristo, para que todos sejam um. Essa diversidade, congregar uma diversidade de indivíduos, cada um com sua peculiaridade em uma mesma unidade. Como tu, ó Pai, seja um como tu, ó Pai, o és em mim. Então a unidade da Trindade. E eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo e é a imagem de Cristo na terra. A unidade da igreja, Jesus fala, olha, que eles sejam um para que o mundo olhe, veja essa perfeição da unidade e creia que tu me enviastes. Olha a responsabilidade da igreja. Ser unida, porque é através dela que Cristo é conhecido. Olha que Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus. Maravilha, né? Essa palavra, porque um corpo sem cabeça não dá certo, né? Desgovernar, né? Então, tendo Cristo como cabeça, o apóstolo Paulo foi muito feliz nessa comparação, porque é realmente o sentido, né? Não há porquê essa divisão dentro da igreja, não há porquê essa disputa. Você já viu esse braço teu disputar com esse braço? Né? Esse olho com esse olho? Não faz o menor sentido, né? Pelo contrário, quando nós temos uma unha, um espinho na unha, uma unha encravada, né? A gente sofre, o corpo sofre por essa infecção, por este mal. Então a igreja, ela tem esse propósito
E que lindo, né? O desejo do Senhor Jesus, né, é a unidade. O desejo do Senhor Jesus é que nós estejamos todos no mesmo objetivo, né? Sejamos um para ajudar o outro, né? E é coisa rara, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas isso é simples. Mas não, na prática missionária não é tão simples. Nós não vemos muitas vezes as pessoas comprometidas com a outra, como se fosse elas mesmas, não é verdade? Então assim, às vezes tem aquele compromisso, mas é aquele compromisso, né, que tem o seu limite. Agora, num corpo não existe limite, né? No mesmo corpo, o sangue que corre em todos os órgãos, né? Então é perfeita essa comparação e glória a Deus por isso. Fazemos parte, né, missionário? Você faz parte desse corpo, é missionário? Amém. Faz parte, pastor Paulo? Tem que fazer, né? Olha lá, vamos ver um pouco dessa alegoria do corpo. Cristo é a cabeça. A ligação dos cristãos com a cabeça, que é Cristo, é a condição para participarmos da imortalidade. Olha que interessante, pastor, se nós tirarmos um membro daqui, ele vai apodrecer, né? Vai apodrecer, ele não tem vida, se não for no corpo. Nós não temos vida espiritual se não formos parte do corpo da igreja. É muito interessante, eu já contei várias vezes esta história de um pregador, que ele diz que foi um irmão na casa dele e falou assim, olha, eu vou servir a Deus na minha casa, né? Não preciso me envolver com as coisas da igreja. E estava ali, ele tira um graveto do fogo e aquele graveto acaba aquela chama do graveto. Ele fala, então é isso que acontece. Quando você não mais quer participar deste corpo, você se esfria e vai perdendo a fé. Então, não tem como nós sermos cristãos se não houver o relacionamento entre pessoas. E, pastor, muitos têm achado que eu posso servir sozinho a Deus na minha casa. Mas ser cristão é se relacionar. Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Se a cabeça é Cristo, isso significa que todos ali vão cumprir o propósito de Cristo. E um dos propósitos de Cristo não é a obra missionária, não é evangelizar. E se você evangeliza, você alcança discípulos. E você não pode abandonar esses discípulos. Então não tem como você fugir de relacionamentos. O problema é que é uma separação, eu diria que impossível. Por exemplo, eu às vezes viajo bastante, né, pela questão do meu trabalho. E quando eu fico 2, 3 dias longe da minha casa, me bate uma saudade muito grande da minha família, das minhas filhas, dos meus filhos, da esposa. Eu fico pensando, né? O que é isso, esse sentimento que faz a gente, né, desejar voltar para casa, né? Isso é porque nós amamos, né? Então, como que eu não vou me importar com os meus irmãos? Como que eu vou ser um cristão, né, sem me importar com os meus irmãos, sem praticar o amor, né? Então, é impossível. Claro que cada um tem a sua, vamos dizer assim, a sua forma de ser. Tem pessoas que são mais envolvidas, né? Que são mais assim, tem uma facilidade de comunicação maior, se interagem mais, né? Tem aquelas pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais acuada, mais tímida, tem um ciclo talvez de relacionamento menor. Mas o que é importante, missionário? Todos nós, né, temos uma necessidade de relacionamento. Agora eu falo para você, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo aí, que pensa que você pode servir a Deus sozinho. Primeiro que é o seguinte, em algum momento da vida você vai precisar de relacionamento. Vai precisar de se relacionar, você vai precisar de frequentar algum lugar. E aí eu fico pensando, o lugar mais propício para a gente ir e as companhias melhores que nos faz sentir bem são pessoas que praticam a mesma fé que nós praticamos.
são pessoas que têm o mesmo pensamento. Eu, por acaso, eu não gosto, pastor, não sei você, de participar de local, vamos dizer assim, de festa, de evento, que não tem o meu povo lá, que não tenha os meus irmãos lá, porque parece que a linguagem não bate, né? Então eu faço essa pergunta, você fala assim, não, eu vou ser um cristão sozinho. Você vai ser um cristão sozinho? Vai ser também um cidadão sozinho? Com certeza não, você vai ter relacionamento. Então, se vai ter relacionamento, por que não ter um relacionamento com pessoas que têm o mesmo objetivo? Que aí te ajuda você e você ajuda a outra pessoa. Então não tem o menor sentido. Você pode até dizer assim, olha, eu não tenho tempo para ir tantas vezes na igreja, eu não consigo estar todo dia, mas reserve um tempo para cultivar essa comunhão com os irmãos, né? Como o salmista diz, né? Com bom e com suave que os irmãos vivam em união, né? É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então assim, isso aí é bíblico, não tem como você tentar inverter isso. É claro que muitas vezes hoje as pessoas falam assim, eu não vou ficar na igreja porque a igreja tem mais confusão do que se eu não estiver na igreja. Infelizmente, né, como a igreja é um lugar público, missionário, que vem pessoas, né, não passa por um filtro para entrar na igreja, para fazer parte de uma igreja. Então, pode ser que você vai encontrar pessoas que realmente vai te desagradar, mas você não pode olhar para essas pessoas, você tem que olhar para... Você faz parte do corpo, Jesus Cristo é a cabeça. Com certeza, Deus preparou pessoas especial para te ajudar na caminhada. E falando nisso, no fato de nos ajudar a caminhar, a gente entende o quê? Que quando Paulo compara a igreja com o corpo, com o organismo vivo, o que nós compreendemos? Que cada organismo contribui para o funcionamento do outro, né? Todos eles ali em conjunto, né, se unem para o melhor funcionamento do outro. Eles estão unidos, objetivo, né, para atingir, que é a saúde do corpo. Que é para atingir esse objetivo, se referindo ao corpo, a saúde plena do corpo. E na igreja não é diferente, né? Todos nós contribuímos, né, para o bem-estar do outro, né, para o crescimento espiritual do outro. Quando nós viemos à igreja, às vezes nós ouvimos um hino, que a pessoa canta inspirada, que ela entrega aquele louvor a Deus, aquilo alegra a nossa alma, né? Nos traz conforto, nós nos enchemos do poder da graça de Deus. Nós ouvimos um testemunho, aquilo, né, fortalece a nossa fé. Nós ouvimos a palavra, somos orientados, somos direcionados a servir a Deus de uma forma mais assertiva, né? Então, nós contribuímos um com o outro. Então, isso é muito importante, nós estarmos juntos, estarmos nos relacionando e estarmos na igreja. É maravilhoso isso. Então, olha lá, o relacionamento do corpo ele é indispensável, como nós dissemos, né? A imortalidade é para quem faz parte do corpo. Os seus objetivos são os nossos também. A condição para nosso crescimento é estarmos ligados no corpo. Os irmãos que estiverem nos assistindo, leiam essas referências bíblicas, que é muito importante. Bom, vimos a cabeça. Em Efésios 1:22, deixa eu ler aqui. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é Cristo. Agora, membros, que somos nós, os fiéis. Efésios 4:16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Somos membros diferentes e complementares entre si. Observando um corpo, cada membro tem a sua função especial, diferente um do outro, mas todos ali são complementares, auxiliando um ao outro. Renúncia, sacrifício de nossa intimidade egoísta. Não adianta essa mão falar, eu não vou levar a comida para a boca, essa boca que se vire, porque ele que vai sofrer. Não adianta ele querer ser egoísta, porque se existe uma complementariedade, aí nós já entramos ali, ó. Não há competição entre membros. Quando um é honrado, todos são. Então, se eu sentir uma dorzinha na pontinha do meu dedo, todo o meu corpo vai sentir.
Se as minhas células que estavam doentes de determinado órgão ficaram saudáveis, todo o meu corpo vai ficar bem. Se a minha célula de determinado órgão estiver doentes, todo o meu corpo adoecerá. Então, não há competição. Quando um é honrado, então se o irmão pega demais, se alegre. Por quê? Porque você faz parte deste corpo. É saúde para a igreja, é saúde para o corpo. Se uma irmã canta de forma excepcional para Jesus, glória a Deus por aquilo. Então é ali, ó. Quando é honrado, todos são. E nós precisamos aí também ter a necessidade da empatia. Se o meu dedinho está sentindo dor, todo o meu corpo sente a dor dele, né? Então, o que é empatia? Sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Isso é o que o corpo faz, isso é o que os membros do corpo fazem. Então, diferentes e complementares, cada um com o seu dom, cada um com sua individualidade, mas um precisando do outro, renunciando. Nós vamos falar melhor sobre isso, sobre essa questão da renúncia. Sacrifício de nossa intimidade, egoísta. Um órgão tem que ajudar ao outro, não adianta ele querer ser egoísta, senão ele vai padecer. Mas isso aí que você está colocando, trazendo realmente para a realidade hoje, né? O ser humano ele tem uma propensão muito grande para se orgulhar, né? Então a gente vê, por exemplo, pregadores, pastores, cantores, né? Que tem que se sentir como uma estrela, né? Se ele não for o melhor, né? Se ele não bafar... Não é a imagem de Cristo no corpo que ele quer projetar, exato, é a imagem dele. E a gente vê isso, né? E muitas vezes a própria membresia, elas contribuem para esse tipo de coisa, né? Eu sempre costumo dizer isso, pastor. Aí Deus usa alguém para dar uma palavra. Tem aquelas pessoas que torcem para aquela pessoa não ir bem, né? Porque ela quer ser, não, aqui quem fala melhor sou eu, aqui quem faz isso, quem rege, quem canta melhor sou eu. E tem aquela outra pessoa que às vezes até na simplicidade começa a fazer muitos elogios, né? Para a pessoa, dizendo que ela foi muito bem e tal. E às vezes a pessoa ela pode ter uma fraqueza e ela pode começar a cultivar ali, né, uma sementinha do orgulho e começar a achar assim, olha, eu realmente estou fazendo sucesso, né? Então temos que tomar muito cuidado, né, com esse posicionamento nosso. Nós somos servos, não podemos nunca esquecer isso, que a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus. Se Ele te usou, Ana Paula, pastor Paulo, se Ele nos usou para um determinado chamado, uma vocação, né? A gente tem que tremer, né? Temer e tremer, porque nós estamos sendo ali vasos, né? E não queremos usar aquilo como um palanque para a glória do homem, porque a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. E temos que tomar muito cuidado, porque essas coisinhas que parecem ser pequenas, que o inimigo tenta infiltrar no corpo, né? Essas, vamos dizer assim, essas bactérias, né? Começa por esses vírus, né? Talvez os coronavírus aí, começa a infiltrar no corpo para fazer com que o organismo não funcione perfeitamente. Porque o objetivo do corpo que o Senhor Jesus projetou para nós, o corpo, a igreja, é um funcionamento pleno, é uma vida saudável, né? Que maravilha, né? Mas quando a gente medita, a gente vê o tanto que a gente precisa melhorar como igreja do Senhor Jesus, né? Porque a cabeça é Cristo, ela é perfeita. Agora, do pescoço para baixo, somos nós, né? Aí, ó, os membros devem obedecer à cabeça. Eles não podem agir à deriva. Tem um comando ao qual eles têm que obedecer. Todos têm que obedecer esse comando. Não agir de qualquer forma à deriva. Bom, temos também a alegoria do sangue no corpo. Para que é o sangue no corpo? O sangue é vida. O sangue é vida.
O sangue ele tem a função de levar os nutrientes para as células e o oxigênio e retirar as toxinas. Olha que coisa linda, uma alegoria mais linda do que esta, o sangue de Cristo, que ele nos fortalece, ele nos nutre e nos purifica, né? É onde estão esses anticorpos para combater estes vírus. Irmã Ana Paula, o que é importante a gente lembrar também, me vem aqui também na mente, que um corpo, né, só pode funcionar com uma cabeça, né? Senão seria siamesa que fala, né? Quando tem duas cabeças. Veja bem, o que tem acontecido muito às vezes, né, é um corpo com várias cabeças, cada um pensando, querendo fazer de um jeito. E aí, onde que está a nossa cabeça, missionária? Está na palavra. Na palavra. Jesus, ele é a cabeça, né? E de que jeito, pastor, ele deixou para nós a ordenança, né, tudo que nós temos que fazer está aqui. Por isso que nós temos que conhecer essa palavra. Eu aproveito para enfatizar para você, participar dos estudos da escola dominical, participar dos ensinamentos da palavra de Deus, ler a palavra, estudar a palavra, porque é você recebendo da cabeça a direção para o corpo, né? Porque muitas vezes, né, nós erramos, né? E a Bíblia diz, né, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, por quê? Porque nas Escrituras está a cabeça, né? Então, sabe o que é o grande problema às vezes? Que nós queremos agir com a nossa própria cabeça. Nós queremos dizer que somos parte do corpo, só que no corpo, o apóstolo Paulo fala aqui, que nós temos espaço no corpo de Cristo como membro, mas nós não temos espaço no corpo de Cristo como cabeça. Não tem, você pode ser um dedo, pode ser um braço, pode ser uma perna, mas cabeça você não pode, nem eu não podemos ser. Cabeça é Cristo, cabeça é a sua palavra. Amém. Então é lá, Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora vamos ver o Espírito, o que une toda essa diversidade de membros, de fiéis. O Espírito Santo. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito que atua em cada um é o mesmo. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está em todo o corpo, dá vitalidade ao corpo. Em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo. Então, olha que alegoria mais bela que Paulo utiliza para explicar o que é a unidade de Cristo. Maravilha. Porém, o pastor já adiantou, cuidado com os vírus, né? Cuidado com aquilo que é maléfico para o corpo. Nós vamos chamar de discórdia. Então, o oposto da unidade é a discórdia. Então vamos analisar, isso é muito importante, você que está nos assistindo. Vamos analisar estes itens e vamos procurar nos identificar. Que lado que eu estou? Da unidade ou da discórdia? Vamos lá? Unidade, o que me motiva é a glória de Deus. A discórdia, vanglória. O que me motiva, o que o motiva é o reconhecimento, é a projeção pessoal. Unidade, busca o interesse do outro. Discórdia, busca seu próprio interesse. Unidade, olha o outro com honra, vê o valor das pessoas. A discórdia só sabe ver defeitos nos outros. Unidade, amor sacrificial, sacrifico meu orgulho próprio, até minha opinião, pela salvação do outro. Discórdia, o outro não merece, não é digno, colabora para que o outro perca a salvação. Unidade, o que importa é a satisfação do grupo. A discórdia, o que importa é a minha satisfação. Unidade, apazigua os conflitos, palavras que edificam. Discórdia, desperta ciúme, assassina pela palavra.
Aqui existem vários exemplos de fatos que nós poderíamos aqui discutir, mas que o tempo não nos permite. Mas reflita na sua casa cada detalhe, cada situação que você tem que tomar uma decisão diante do corpo de Cristo. Qual é o lado que nós estamos tomando? Da discórdia ou da unidade? Missionária, aproveitando essa alegoria muito linda, da comparação do corpo, e também aí, num tom aí, né, até de brincadeira, mas dizendo do vírus que ataca o corpo, essa semana, esses dias, nós vimos eu vi uma avaliação do médico colocando que o maior risco para esse problema do vírus que nós estamos tendo não é a agressividade do vírus, mas é a fragilidade do corpo. Olha que legal. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque às vezes quando a pessoa está muito fragilizada na igreja, qualquer probleminha, né, derruba ela. E nós temos que, então, desenvolver o que, missionário? Os anticorpos, que vão refutar, né, que vão expulsar e matar os vírus que tenta, porque é um negócio de louco, é mais ou menos vírus mesmo, porque os vírus dizem que a gente não vê a olho nu, inclusive isso aqui também não dá para ver, né? E nem com como é que chama? Microscópio. Nem com microscópio você vê isso aqui. A pessoa às vezes aparece na igreja, você olha ali, você só vê, né? Mas aí depois você vê pelo resultado. Pelo resultado. Você vê pelo o que realmente foi afetado no corpo. Né? Você vê a consequência, mas você não consegue ver o vírus, né? Você não consegue ver o vírus. Mas é importante entender porque, assim como tem o vírus que é milhões, né? Essas bactérias, esses vírus que são milhões, que estão aí. E se multiplica, né? E se multiplica numa velocidade. Rapidamente. Né? E outra coisa, além dele se multiplicar, ele tem aquela questão da transformação. Ele transforma, né? Como é que é a palavra? Fica mais poderoso. Não, ele muda a sua genética, o seu. Ele fica resistente a. Ele começa a ficar resistente. Mutação. As mutações do vírus, né? Do vírus. Então quer dizer, o diabo está sempre procurando uma forma para destruir a unidade do corpo, para combater o corpo. Mas é importante nós entendermos, né? O diabo, ele já está derrotado. Então não vem querer dizer que o vírus é forte coisa nenhuma. Forte é o sangue de Jesus. Amém. Que está na nossa vida, né? Forte é Jesus e nós estamos do lado dele. Amém. Amém? Amém. Então, só que é o seguinte, se você tiver sem alimentar da palavra, né, sem exercitar sua fé, né, se você não tiver voltado para o Senhor Jesus, essas coisas te contaminam e você vai para o UTI e nem respirador vai dar conta de te levantar depois, né? Não brinca não, né? Não adianta depois vir com um respirador, vir com máscara, com oxigênio, né? Chega num crente desviado, coloca um respirador nele lá, coloca um oxigênio nele, não vai mudar nada, porque o vírus ele é fatal para quem está desconectado, para quem está despreparado, mas para quem está em Cristo, né, nós somos mais do que vencedores. Amém? É isso aí, pastor. Amém. Missionário. Então, vamos ver que lado que a gente costuma, né, nas nossas atitudes a estar. E essa reflexão é no relacionamento com o outro, que é um outro diferente de você, pensa diferente de você e muitas vezes que te incomoda. E aí nós partimos para essa situação. Nesse relacionamento, olha o que Paulo diz: sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está vendo esta imagem? Literalmente, suportar ao outro. É isso daqui. Obviamente, esse peso está incomodando. A gente quer se livrar disso daqui, né, pastor? Suportar o outro não é fácil, mas pela unidade nós suportamos o outro e o outro nos suporta também. Então, olha o que... Mas o mais difícil é suportar quem você não ama. Você sabia? Porque quando você ama,
É aquele negócio, você sofre amando, você perdoa mais fácil, você convive mais fácil, né? Então, não podemos esquecer que nós temos que estar amando, né? E a Bíblia fala para a gente amar até os inimigos. Até os inimigos. Imagina, né? Os nossos irmãos aqui, nós estamos falando do corpo, né? Estamos falando dos membros entre nós, que às vezes tem um que tem um pouquinho de dificuldade, pastor, né? E tem ali às vezes umas manias, uns jeitos que nos incomoda, né? E a gente tem muito aquele negócio, eu não vou com a cara dessa pessoa. Muito. Isso. Nós temos muito preconceitos, né? Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo seu modo ali, ou por uma situação que aconteceu, aquilo entra muito fácil na mente da gente, né? E quem falou que a gente tira isso fácil, pastor? Difícil. Pessoas que já teve dificuldade na vida e às vezes se tornou público uma dificuldade e por acaso a gente ficou sabendo, parece que a gente não acredita nessa pessoa, a gente não quer acreditar nessa pessoa por uma situação que às vezes já foi resolvida, já teve tudo acertado, mas aquele negócio fica na tua mente. Fica esperto com essa pessoa aí e tal. Então assim, quantas coisas nós temos que lutar, quantos vírus, né? Porque você está julgando a pessoa ali sem realmente às vezes até saber do que envolveu aquela situação. Porque é muito fácil, meus irmãos, você falar, apontar o erro, você está errado, é muito fácil. Mas você às vezes não entende que às vezes a pessoa ela vem, pastor, já passou por tanta situação, pessoas que já foram até abusadas, pessoas que já sofreram tanta situação emocional, e às vezes aquelas marcas, aquelas coisas faz elas desenvolver às vezes uma atitude não muito bacana, você está entendendo? Mas o que nós temos que fazer então, pastor? Temos que orar para essa pessoa, temos que amar essa pessoa, temos que vencer o mal com o bem, né? Eu me lembro que tinha uma pessoa uma vez, pastor, vou aproveitar aqui, missionário, contar um exemplo fácil, de um obreiro, né? De um determinado tempo da minha vida, e esse obreiro, por alguma situação, ele não gostava de mim, vamos dizer assim essa palavra, né? E eu falava assim, mas eu preciso mudar isso aí, cara, porque eu não tenho nada contra ele, mas por que ele age assim comigo? Ele me discriminava, deixava eu de lado em algumas situações, e ele até teve uma época que foi líder meu, e aí um dia eu falei assim, sabe de uma coisa, eu vou comprar um presente para ele, né? Vou fazer uma coisa diferente, né? E aí tinha um pessoal vendendo pizza lá para ajudar, eu falei, hoje que eu vou fazer um negócio aqui diferente. Aí fui lá, comprei 2 pizzas para ele, né? Fui lá e falei, eu trouxe isso aqui para você. Quebrei ele no meio, pastor. Mudou a pessoa. Mudou. Quer dizer, você fala assim, mas você está comprando a pessoa. Não, é um gesto. Às vezes falta de nós, missionários, um gesto. Né? Chegar na pessoa, em vez de ficar lá. Porque às vezes a pessoa olha para você com um cara meio assim, aí você já fala, você quer saber de uma coisa? Eu já nem olho na cara dessa pessoa agora. Entendeu? Aí você começa a alimentar essa divisão. Distância, né? Então, quando alguém olhar você meio assim, você já chega e já dá um abraço nela, já cumprimenta, já dá um sorriso. Na hora ela vai ficar meio sem graça ali, depois vai se adaptando. Aí você quebra aquele preconceito. Porque às vezes é alguma coisa que falaram de você para aquela pessoa que você nem sabe, e ela acreditou numa coisa que não é nem verdade, e ela já começa a olhar para você assim, fala, essa pessoa aí, o que me contaram dela, não sei o que, entendeu? Então isso atrapalha, missionário, a unidade. Nós temos que tomar cuidado com isso aí, né? Por isso que nós temos que ficar na palavra, e não, eu, por exemplo, missionário, eu não gosto muito de receber muita informação das pessoas não, sabe? Porque vem você sabe o que a pessoa fez? Você sabe o que aconteceu? Eu falei, mas peraí, é alguma coisa que eu vou poder ajudar? Então tá bom, vamos participar. Agora, aquela curiosidade, missionária, né, que muitas pessoas têm de saber da vida dos outros, isso é muito mal. Isso é muito mal, porque a pessoa carrega a mente dela de coisas negativas daquela pessoa. E quando você vai ter ali a oportunidade de receber, porque às vezes Deus vai usar aquela pessoa para falar com você, você vai estar resistente, você vai estar com uma barreira na frente. Então deixa eu dizer um conselho para você. O que as pessoas fazem não interessa muito não, sabe? O importante é cada um de nós cuidar da nossa vida. Um próximo slide. A altivez, o orgulho agride a unidade. Buscar erros em nós mesmos e não nos outros é a visão de quem preze pela
unidade. Aproveitando para falar de unidade, falando de suporte, olhando naquela figura ali, às vezes a gente pensa que suportar o outro é só tolerar, falar assim, aquela pessoa é chata, não gosto daquela pessoa ela tem um olhar rude para mim, mas fazer o que? Eu tenho que suportar, né? Eu tenho que aguentar. Não é bem isso. Somente né? isso. Suportar ali também, ele tem o sentido de dar suporte para a pessoa, auxiliar ela naquilo que lhe falta, né? Ser o sustento dela naquilo que ela tem deficiência. Esse também é o objetivo que Paulo fala ali sobre suportar o outro, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência e você vai se completar, né, com ela e ela vai se completar com você. Isso é unidade, né? A gente dá apoio na dificuldade do outro. Justamente. Então vamos lá. Precisamos constantemente nos perguntar o que tenho feito para o fortalecimento do meu grupo. Ao invés de nós ficarmos aqui buscando erro nos outros, nós temos que olhar para nós mesmos e nos perguntar: o que eu tenho feito para o fortalecimento do meu grupo? Como eu tenho contribuído para esta unidade? E parar de jogar a culpa para fora de nós. Sempre o culpado é o outro. Eu não vou na igreja porque o outro, porque o pastor, porque aquele irmão. Mas vamos parar de jogar a culpa para fora de nós e olharmos para nós mesmos. Como eu tenho contribuído para o fortalecimento desta unidade, para o fortalecimento do meu grupo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O egoísmo não combina com a unidade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Temos que abrir mão, sim, de muitas coisas pela unidade. Observando esse slide, diferenças de individualidades. Cada um tem sua característica, tem sua peculiaridade, seu jeito de ser. Somando a sua individualidade com a renúncia. O que é renunciar? Abrir mão muitas vezes da nossa vontade, abrir mão dos nossos afazeres. Nossa, não tenho tempo. Mas às vezes você vai precisar abrir mão para conseguir o tempo para a igreja, sim. Para prezar os relacionamentos com os irmãos, sim. Abrir mão das ofensas. Quantas pessoas têm abandonado o corpo de Cristo por conta de ofensas? E assim perdido a imortalidade. Olha que caso grave. Então a renúncia, muitas vezes renunciar à nossa vontade, aos nossos afazeres, às ofensas, e para termos compromisso. Nós temos compromisso. Somando com a autocrítica, o que tenho feito para o fortalecimento do meu grupo? Fazer essa pergunta constantemente. A somatória disso tudo contribui para a unidade onde Deus é glorificado. Deus é glorificado. E aí, se nós podemos cumprir aquilo que Jesus falou, orando para que, pela unidade da igreja, para que ela possa servir como espelho para o mundo olhar para a igreja e crer em Cristo. Porque a igreja, este corpo, ela tem que ser a imagem de Cristo. Quando nos juntamos a seu corpo, é a imagem de Deus que devemos achar e não a nossa. Não a achamos em um processo de autoafirmação, porque às vezes o meu querer, a minha vontade, o meu sentimento às vezes quer sobrepujar aquilo que é o melhor para o grupo. Às vezes eu coloco eu em primeiro lugar e eu não posso, é o grupo em primeiro lugar. É a satisfação do outro e do grupo em primeiro lugar. Parece loucura isso que nós estamos falando, vai totalmente contra os valores mundanos, mas é a preocupação com o outro em primeiro lugar, com o grupo, com a unidade.
não a achamos em um processo de autoafirmação, mas sim ao nos libertar dessa desesperada dependência da nossa autoimagem, a fim de tomarmos sobre nós a imagem gloriosa de Deus. Tem um pregador que ele disse assim: ai de Deus se não fosse eu. Começou a pregar e multidões se convertiam, um pregador de muito renome. E uma palavra que ele disse: ai de Deus se não fosse eu, ele caiu. Nunca mais, eu nem lembro, nem sei o nome desse pregador, nunca mais ouviu-se falar desse pregador. Mas de Deus continuamos a ouvir falar. Nunca mais ouviu o pregador, mas de Deus continuamos ouvindo falar. Ai de nós, se não fosse Deus. Se não fosse Deus. Não fosse a misericórdia. Quando nós temos que tomar muito cuidado com a questão das projeções, como já foi falado aqui. Talvez há algo, nós queremos sempre estar em projeção. Isso é próprio do ser humano. O ser humano gosta disso. Então nós precisamos vigiar nesse sentido, porque não é a tua imagem que vai ser refletida, não é o teu nome, é o nome de Cristo, é a imagem de Cristo. Maravilha, que bênção, né? Já estamos chegando no final aqui, né, missionária? E eu queria fazer um comentário rápido também aqui, porque a pessoa às vezes, né, nós estamos falando aqui a unidade do corpo de Cristo, né, que é onde se compõem várias pessoas, né? Como você disse aqui no slide, que pensam diferente, que têm atitudes diferentes, mas que todos, né, uma vez que aceitou a Cristo, negam a si mesmo e se unem no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Esse é o plano de Deus, através da direção da cabeça que é Cristo. Mas muitas vezes a gente percebe, missionário, que a pessoa ela não tem a unidade nem em si própria. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes hoje ela está pensando uma coisa, amanhã ela está pensando outra, alguém fala para ela de um jeito, ela acredita, no outro dia alguém fala o contrário, ela vai para aquele lado, ela vai onde o vento leva ela, então, ela não tem uma unidade, né? Ela não está definida para Cristo, né? Então essas pessoas é que mais sofrem dentro de um corpo, porque elas estão perdidas ainda, não se encontraram, vamos dizer assim, né? Não tiveram aí a clareza, né, da salvação. Talvez até não receberam mesmo o Espírito Santo para dar-lhe a direção. Então é importante, meu amigo, se você for uma dessas pessoas que fica oscilando, sabe? Não sabe para onde vai, né? Não sabe que rumos chega, cada hora está de um jeito, cada hora está assim, muito inconstante, né? Você tem que tomar uma decisão, você tem que buscar a direção de Deus, falar: Senhor, eu quero ir para o lado certo, né? E quando você chegar na igreja, como foi falado aqui, você não vai achar uma igreja que não tenha problemas. Você não vai achar um grupo que não tenha. É como na sua família, como na minha. Não tem problema na sua? Na minha tem, na sua tem, pastor? Tem. Na todas nossas tem algum problema, né? Não temos como dizer que não tem problema. Mas a família não se desfaz por causa de algum problema. Não. A gente resolve os problemas, a gente vai acertando as arestas e vamos, né, definindo ali. Então na igreja também, você definindo o lugar, ore para Deus te dar a direção, fala: eu quero estar participando, congregando nessa igreja. E quando você participar dessa igreja, se entrega, se lance para Cristo e para a igreja, para as pessoas. Fala: eu vim aqui para ser uma bênção. Se você vê um problema, como você pode ajudar? Fica pensando assim, como que eu posso... Você vê o negócio pegando fogo ali, não joga mais gasolina não. Vai com a água lá e apaga esse fogo. Traz palavras de mansidão, palavras de bonança, de calmaria, né, que apazigua. Seja um apaziguador, seja aquela pessoa que as pessoas vão gostar de te ouvir. Porque quando você começar a agir dessa forma, quando tiver uma turbulência, missionária, você vai falar: peraí, eu vou ouvir um conselho daquela pessoa. Justo. Não é verdade? E Deus levanta pessoas na igreja para isso, para nos ajudar. Às vezes na tempestade, a gente fica meio perdido, não fica? Né? Quando vem um negócio, eu preciso de ouvir uma direção, né? Quem desse corpo aqui pode me ajudar, né, a enfrentar essa turbulência? Então, se decida primeiro você para Cristo, e depois aonde Deus te colocou, onde você
foi chamado para participar desse grupo, né, você possa se lançar sem reserva, fazer o teu melhor. Porque olha, eu sempre gosto de refletir isso. O dia de hoje nunca mais voltará. Nós não temos mais amanhã de hoje, né? O dia de ontem nunca mais vai existir. E às vezes nós perdemos a oportunidade, pastor, de ter feito alguma coisa melhor, de ter ajudado alguém, de ter dado uma palavra abençoada para alguém, não é verdade? De ter orado para alguém, né? Por que a gente não pega o telefone? Então, às vezes você pega lá tanto o WhatsApp, e às vezes mais fake news do que tudo, você fica passando para um, passando para o outro. Por que você não pega o telefone, não faz uma oração para uma pessoa e fala, hoje eu estou mandando aqui para você, Ana Paula, eu senti de fazer uma oração pela sua vida. Tenho certeza que o teu dia vai ser diferente. Só da pessoa falar que está orando para a gente já fica tranquilo e fala, peraí, alguém está orando por nós, Deus vai me ajudar. Então vamos ouvir essa palavra que nós ouvimos aqui, vamos guardar e vamos praticar. Só uma última palavra. Há mais de 2000 anos, a igreja sofre perseguições terríveis. E ela sobreviveu por mais de 2000 anos, até a eternidade. A igreja, ela vai sobreviver. Não tem vírus que possa destruir a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque Jesus Cristo, ele lutou, quando ele veio aqui na terra, ele lutou contra muitos vírus terríveis, vírus do pecado, e ele derrotou. Então o sangue de Cristo tem os anticorpos para combater todos os ataques contra a igreja. E hoje é ceia do Senhor. Quando você for tomar aquele cálice simbolizando o sangue de Cristo, lembre-se, o sangue de Cristo te fortalece, o sangue de Cristo te alimenta. Talvez você esteja enfraquecido, sem forças, sem vontade de continuar, mas faça uma oração aí na sua casa e lembre-se que o sangue de Cristo, ele te fortalece e ele tem os anticorpos para combater qualquer pecado, qualquer ataque contra a sua vida. Nós vamos fazer uma oração, o pastor Paulo vai fazer uma oração e que essa oração você venha se fortalecer, porque a igreja de Cristo não há nada que possa contra ela, não há nada que possa contra a sua vida. Glória a Deus, que palavra abençoada. Quero convidar você para orar comigo, você que está na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver. Nós vamos orar agora pela sua vida, pela sua família e com certeza, né, você que já faz parte do corpo, você vai ser fortalecido. Você que ainda não faz parte do corpo, o Senhor Jesus está te convidando. Você pode, né, fazer parte dessa igreja que vai morar no céu um dia. E como diz a missionária, nada pode contra a igreja do Senhor Jesus. Estamos, missionário, do lado mais forte. Amém. Sem querer ser arrogante, tá bom? Se alguém quiser achar que a gente é arrogante, pode achar, mas nós estamos do lado mais forte, do lado mais forte, do lado mais bonito, do lado mais rico, tá bom? Do lado vencedor. Do lado vencedor. Sabe por quê? Nós temos um céu que está preparado para nós. Jesus falou assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. E uma delas é para você, para mim. Para você também, amém? E as ruas são de ouro, pastor. Não é cheio de asfalto, cheio de buraco, não. Igual a nossa cidade que não. As ruas são de ouro, os muros são de cristal. Então nós somos mais forte, mais bonito, mais rico, mais poderoso. Nós somos mais tudo, porque nós somos filho do rei, né? Então nós somos príncipe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Pai querido. Neste momento, Pai, diante desta palavra, oh Deus, palavra de bênção, palavra de unidade. Este é o propósito, Senhor, para a sua igreja, de constituir um povo, oh Pai, um povo especial. Por isso que a tua palavra diz que o Senhor vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Oh Pai, hoje nós entendemos, Senhor, que para sermos zeloso, para sermos especial, para termos boas obras, Pai, é exatamente, Pai, na comunhão com os nossos irmãos,
é no partir do pão, ó Deus, é nos momentos difíceis, é nos momentos desafiadores, oh Pai, que nós mostramos o nosso amor, que nós mostramos o nosso comprometimento com a Tua causa, com a Tua igreja. Oh Pai querido, vem abençoar, Pai, aquela família, Pai, oh Deus, essa pessoa que está aí, Senhor, assistindo e que talvez, Pai, estava desanimada, que talvez o inimigo já tenha colocado na sua mente que não vale a pena ir para a igreja, porque só decepção, é só coisas erradas, pessoas que encheram a sua mente de coisas negativas. E agora, Pai, nós ouvimos, Pai, que participar da sua igreja é participar de um organismo vivo, que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, e se o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, o Senhor vai dominando todo o corpo, e nós vamos sendo, Pai, fortalecido, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores, Pai, porque nós somos dirigidos pelo Deus que tudo pode, nós somos dirigidos pelo Deus que veio a este mundo e pagou o preço da nossa iniquidade e hoje garante para nós um lugar especial na nossa eternidade com o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, fortalece cada um dos seus filhos, fortalece, Pai, cada família, e possamos, Pai, continuar, ó Deus, obedecendo e vivendo a sua palavra até o dia da sua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.